precisa ministrar sobre isso, porque eu tinha outra coisa na cabeça, e eu fiquei pensando naquilo, verdade, porque muitas vezes nós planejamos coisas, nós colocamos no papel, nós pensamos, nós queremos executar, e quando nós vamos para a prática de fato, as coisas saem totalmente diferentes da maneira como nós tínhamos planejado. E muitas vezes nós nos frustramos com isso. A verdade é que nós, por natureza, nós esperamos que as coisas deem certo. Nós esperamos que todos os nossos projetos, que todos os nossos sonhos, eles aconteçam da maneira como nós colocamos no papel. Nós esperamos que as coisas aconteçam 100% da forma como nós planejamos. Só que assim como eu falei para o meu filho, eu senti que o Espírito Santo falou para mim, nem sempre as coisas vão sair do jeito que você planejou. E aí eu fiquei pensando, né, porque muitas vezes nós damos de cara com a realidade, né? E eu até vi uma brincadeira esses dias que todo mundo está por dentro do que está acontecendo com o bebê reborn, né? E aí esses dias eu vi um daqueles bonequinhos que fica na pista, assim. Vocês já viram aquele bonequinho que é tipo um manequim que fica com a bandeirinha na obra assim da BR? E aí eu vi assim, o bebê reborn quando ele descobre que a vida não é um morango. E esse é o tema da mensagem, a vida não é um morango. Nós vamos encontrar desafios, nós vamos encontrar situações onde nós seremos testados, onde nós seremos provados e nós vamos dar de cara com uma realidade que não é a realidade que nós esperamos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que homens que foram usados por Deus encontraram uma realidade que quem sabe eles não esperavam. Pessoas que quem sabe tiveram que abrir mão de coisas que elas não esperavam abrir mão, passaram por situações que elas não esperavam passar, enfrentaram desafios que elas não esperavam enfrentar, mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. Só que essa mensagem ela confronta diretamente com as mensagens que nós ouvimos hoje em dia, não é? Hoje nós ouvimos mensagem onde nós podemos sujeitar Deus à nossa própria vontade. Se você você colocar 10 mil reais nesse gasofilácio, você vai mudar a vontade de Deus. Se você vier e ficar todos os dias aqui na igreja orando, abandonar o seu trabalho, você vai mudar a vontade de Deus. Como se nós tivéssemos condições de barganhar alguma coisa com Deus. Nós não temos condições de barganhar nada com Deus, porque nada está no nosso controle e tudo está no controle de Deus. O controle sempre esteve nas mãos de Deus. Mas só que hoje em dia nós ouvimos mensagens que colocam o controle na nossa mão, como se Jesus fosse um personagem do Street Fighter, onde nós podemos controlá-lo. A mensagem do Evangelho não é sobre o que o Senhor pode nos dar, mas é sobre quem Ele é. Tudo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, nós já encontramos na pessoa de Jesus Cristo. E muitas vezes nós vamos dar de cara com a realidade e vamos achar assim, nossa, eu estou fazendo tudo certo, por que eu perdi o emprego? Eu estou fazendo tudo certo, por que as coisas não vão para frente? E nós começamos a querer colocar Deus dentro do nosso videogame. Nós colocamos ele lá no personagem, selecionamos ele, Senhor, agora você faz isso, agora você faz aquilo, eu vou te alimentar e você... Isso é uma mentalidade pagã, queridos, onde você precisava oferecer sacrifício para que Deus fizesse algo. A verdade é que tudo que nós precisamos, nós já encontramos na pessoa de Jesus Cristo. E o meu objetivo hoje é fazer você refletir que nem tudo está no nosso controle. E nós precisamos entender que, por mais que essa é uma má notícia, nós não temos controle das coisas. É uma má notícia, vocês concordam comigo? Porque como seres humanos nós queremos controlar as coisas. As coisas não estão no nosso controle. Mas existe uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? Jesus está 100% no controle. Nós precisamos aprender isso e eu separei 3 pontos. E lá vem eu com 3 pontos de novo.
Eu gosto de usar 3 pontos, não sei porquê. Que nós precisamos compreender, que nós precisamos trazer para dentro das nossas vidas, colocar em prática, para que de fato nós possamos viver um verdadeiro evangelho. Você quer ouvir isso essa manhã? 3 pessoas? Então tá bom. Quero orar com você antes, curva sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque nós já sentimos o Teu Espírito Santo aqui, nós já fomos tocados, Senhor, ministrados, e eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais para fazer nesse lugar. A minha oração, Senhor, é que barreiras sejam quebradas aqui. Pai, que corações sejam abertos para ouvir a Tua palavra, para ser confrontados, ministrados, Senhor, assim como eu sou confrontado pela Tua palavra, Jesus. Pai, por favor, abre caminho nesse lugar, para que a Tua palavra possa crescer, frutificar, e que nós possamos sair daqui de uma maneira totalmente diferente. Em nome de Jesus, amém e amém. Quantos de vocês já passaram por aquela situação que você está parado num determinado lugar, numa situação, e você fala assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Onde que eu errei? O que deu? O que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Você está desesperado, porque você não sabe o que está acontecendo, você não está entendendo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nem tudo fará sentido no momento. Nem tudo fará sentido no momento. Essa semana, alguém me mandou um vídeo assim, pastor, você sabe interpretar sonhos? Aí o pastor, eu sei. Aí ele mandou o vídeo para o cara, era um leão pulando de paraquedas com um instrutor nas costas. É bizarro, gente, feito por IA, é muito engraçado. E muitas vezes tem situações nas nossas vidas que é assim, é um leão pulando de paraquedas com um instrutor nas costas, e você acha, o que é isso? Não dá para entender. Tem situações nas nossas vidas que são assim, momentos onde nós olhamos e não entendemos o que está acontecendo. Ficamos sem reação, ficamos sem entender aquilo que está passando naquele momento. Eclesiastes capítulo 3, verso 11 diz o seguinte, e no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Deus, ele trabalha na sua própria linha do tempo. Deus, ele trabalha da sua própria maneira. E nós, como homens e mulheres, nós necessitamos ter o controle de todas as coisas. Nós queremos saber exatamente quanto que vai entrar, quanto que vai sair. Nós queremos saber se amanhã vai chover, se vai fazer sol, afinal eu preciso me programar, eu quero saber se eu vou para a praia ou não. Nós precisamos ter o controle de todas as coisas. Nós queremos saber o agora e queremos saber o futuro. Nós ficamos presos a isso, eu quero saber o que vai acontecer. O que será que Deus tem para mim daqui 5 anos? O que será que Deus tem para mim daqui 10 anos? Isso demonstra a nossa necessidade de saber o que vai acontecer, de se organizar, de, meu Deus, e se eu não estiver pronto? Nós passamos por isso. Só que tem uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos dias, é que nós não precisamos entender tudo o que está acontecendo. Nós não precisamos entender o que está acontecendo, nós só precisamos confiar que Deus está cuidando de todas as coisas. A confiança é melhor do que o entendimento sobre o que está acontecendo. Se eu confio em Deus, eu sei o que Ele pode fazer, por que eu vou ficar me preocupando com o que vai acontecer? Quando nós olhamos para Gênesis 37, o verso 9 diz o seguinte: pouco tempo depois, José teve outro sonho, e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Todos conhecem a história de José aqui, eu acredito. Menino muito sonhador, que recebeu 2 sonhos impactantes do Senhor. Só que a história de José não começa só naqueles sonhos, mas ela passa por momentos onde as coisas não faziam sentido. José conta os seus sonhos, depois ele é jogado numa cisterna, vendido como escravo, começa a trabalhar na casa de Potifar, começa a prosperar, e daqui a pouco ele é jogado onde de novo? Na prisão.
Se fôssemos nós olharíamos para essa situação e falaríamos: Senhor, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Onde que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? E nós somos assim, né? Senhor, o que aconteceu? Fui eu? O que deu? O que aconteceu? O que eu preciso fazer? Nós estamos desesperados no meio das provações, no meio das dificuldades, achando que nós temos o controle de alguma coisa. Nós não precisamos compreender o que está acontecendo em todos os momentos da nossa vida. Porque José estava passando por uma situação que as situações onde ele estava passando não condiziam em nada com o futuro que lhe esperava. Imaginem Abraão aos 75 anos recebendo a promessa de que teria um filho. Faz sentido? Isso faria sentido hoje em dia? Não faz. Só que Abraão não precisava entender. Abraão precisava confiar. Abraão precisava acreditar na promessa de Deus. Aos olhos humanos era impossível, mas aos olhos de Deus não. A verdade é que a busca por sentido tem nos tirado do foco. Senhor, eu preciso entender, me mostra o que o Senhor está fazendo, me mostra, e a gente fica nessa, e as coisas ao redor acontecendo, e eu quero saber o que está acontecendo, e muitas vezes a busca por sentido tem feito com que nós percamos coisas importantes pelo caminho. Quantas pessoas estão há 10 anos no mesmo lugar, porque há 10 anos elas estão buscando sentido em alguma coisa, quando na verdade esses 10 anos ela poderia estar aprendendo na situação que ela está passando. 10 anos em busca de um sentido, quando era 10 anos que você poderia estar sendo aperfeiçoado por Deus. Nós não vemos José reclamando em toda a sua trajetória. Nós não vemos José tentando entender o que estava acontecendo. José apenas confiou no processo. José confiou no processo que Deus estava fazendo na sua vida. E nós precisamos aprender isso, porque nós não temos o controle das situações e nós não precisamos entender todas as situações. Isaías 55, verso 8 diz: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. É o Senhor dizendo: cara, você está se preocupando com tão pouco, você está se preocupando com situações tão ordinárias. Confie no processo, confie naquilo que eu estou fazendo, creia no meu poder. Muitas vezes a gente tem colocado Deus dentro de uma caixinha e Deus só pode fazer isso. Cada um de vocês aqui tem uma experiência diferente com Deus. Uns foram encontrados por Ele em determinado lugar, outros correram até Ele. Uns conseguiram ouvir a voz dEle, outros outra pessoa precisou ministrar. O que isso mostra? Que Deus não está limitado aos nossos pensamentos, Deus não está limitado àquilo que a gente acredita. Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Então que nós não percamos tempo tentando entender coisas que nós não precisamos. Mas será que é isso? Será que aquilo não importa? O que importa é que Deus é fiel. Deus é fiel. Parece que isso ficou tão clichê de ser falado hoje em dia, né? Deus é fiel. Todo tempo, em tudo que Ele faz, Ele é fiel. Tudo acontece segundo a sua boa vontade. Quando nós vamos tirar uma foto, quem gosta de tirar foto aqui, queridos? Tirar foto de paisagem, de coisa assim, alguém gosta aqui? Quando você vai tirar uma foto de uma paisagem, você tem, vamos supor que isso aqui é uma paisagem. Você vai tirar a foto da paisagem, você enquadra o que você quer, tira a foto. Só que isso aqui não é a realidade do ambiente. Porque se eu olhar, eu vou ver vocês, eu vou ver cadeiras, eu vou ver luzes, eu vou ver um monte de coisas que na foto não está. Muitas vezes nós estamos agindo assim. Por quê? Porque o que nós vemos é um retrato. Mas Deus não está limitado a um retrato, Deus Ele vê o todo.
Aí você está dizendo, Senhor, por que isso está acontecendo? E você está olhando por uma lente de uma câmera, e você está dizendo, Senhor, mas olha que caos, olha que destruição. E Deus está olhando, mas filho, olha o todo. Confia no processo, confia no que eu estou fazendo, porque muitas vezes nós estamos focados em uma coisa só. Eu quero entender. E o Senhor está dizendo, cara, confia em mim. Você não precisa entender, você precisa confiar. Nós precisamos aprender isso. Abraão, José, Gideão. Olhem para a história de Gideão, imaginem. 32 mil homens. Que força de exército, que poder. Reduzidos a 300. Que difícil. Imagine olhar para 300 homens sabendo que você tem um monte na sua frente para batalhar. Gideão confiou. Gideão persistiu, mesmo não entendendo, mesmo não enxergando o que iria acontecer. Ele continuou confiando em Deus. E é isso que nós precisamos. Nós não precisamos entender, nós precisamos continuar crendo. O nosso papel não é entender, mas é confiar naquilo que o Senhor está fazendo. Então a primeira coisa que você precisa aprender nessa manhã é que nem tudo vai fazer sentido. Amém? Isso faz sentido para você? Pelo menos? Se isso não fizer sentido, aí está tudo errado. Segunda coisa que nós precisamos aprender é que frustrações, elas nos ensinam dependência. Vamos lá. Se vocês são humanos e vocês responderem que não, eu vou ficar muito triste. Alguém aqui já se frustrou? Que bom. Nós nos frustramos. Nós planejamos, pensamos, idealizamos. Esse final de semana eu vou para a praia. Vai ser top. Vou sair sexta-feira à noite. Chove. Meu Deus, é horrível, gente. É horrível. Alguém já passou por isso? Eu já passei. É triste, né? Você fica enfornado dentro de casa, pensando, meu Deus, quero vir para a praia, eu estou dentro de casa. Acontece, porque nós não temos o controle. E quando nós falamos de dependência, nós falamos justamente disso. Eu sei que eu não tenho controle. Eu sei que eu não tenho todas as respostas. Mas eu sei que o Senhor é aquele que me sustenta. O Senhor é aquele que cuida de todas as coisas. O Senhor é aquele que direciona os meus passos. Ele é poderoso para nos sustentar. Dependência é isso, é entender que você não é capaz sozinho. Você precisa dele. Você precisa do Senhor. No capítulo 6 do Evangelho de Marcos, nós vemos uma passagem que é muito conhecida. Após a multiplicação dos pães, Jesus manda, vão para o outro lado. E a tempestade chega por sobre aquelas águas, e os discípulos estão desesperados, fazendo de tudo para chegar do outro lado. Afinal, Jesus tinha dito, vão para o outro lado. E eles estão lá, desesperados, remando, e com medos, aflitos, diante daquela situação. No versículo 48 diz o seguinte, do capítulo 6, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Não sei, né? Vamos testar. Alguém aqui já passou por uma tempestade no barco? Alguém? Olha lá o Ramon, pescador. Acontece. O que acontece? Você fica sem controle. Você fica perdido. E os discípulos estavam perdidos naquela situação. O vento soprava contra eles. Por mais que eles estivessem se esforçando, dando o seu máximo para chegar do outro lado, eles não conseguiam. Eles estavam colocando toda a sua força, toda a sua energia naquilo ali, mas eles não estavam conseguindo. E não existe nada mais frustrante que você remar, e você não sai do lugar. É frustrante. Te entristece, você fica para baixo, você não consegue sair do lugar, e você está tentando e as coisas não funcionam, não dão certo. E o mais louco disso é que eles só estavam obedecendo a Jesus.
Eles só estavam obedecendo aquilo que o Senhor falou. Vão para o outro lado. E muitas vezes, quando nós ouvimos uma coisa de Jesus, nós pensamos, bom, se Jesus falou, vai dar tudo certo. O caminho vai ser tranquilo. As coisas vão dar certo. Mas no meio do caminho eles encontram uma tempestade. Isso nos ensina que algumas vezes, mesmo obedecendo a voz de Deus, sendo atentos ao que Ele está falando, nós vamos enfrentar desafios. Nós vamos enfrentar frustrações. Ou vocês acham que os discípulos não estavam frustrados ali no meio? Senhor, nós estamos remando e não conseguimos sair do lugar. Muitas vezes nós vamos passar por isso. O próprio Jesus vai falar isso em Mateus 7, quando ele fala da parábola dos construtores. A casa na rocha, a casa na areia. As dificuldades, as provações eram as mesmas. O vento, a chuva, a tempestade foram a mesma. Tanto para quem construiu na areia, tanto para quem construiu na rocha. O que isso nos ensina é que, independentemente do que o Senhor nos pediu, haverá um tempo onde nós seremos provados, onde frustrações virão sobre as nossas vidas. Não é porque nós estamos firmados na rocha que nós seremos isentos das provações, que nós seremos isentos das dificuldades, que nós seremos isentos das frustrações. Tempestades e frustrações revelam que nós não estamos no controle. É tão bom saber disso, que nós não estamos no controle, porque convenhamos, se nós estivéssemos no controle, o que seria de nós? Decisões e mais decisões equivocadas e uma pilha de frustrações, uma pilha de desespero. Nós não estamos no controle. Gênesis 39, do 19 ao 23, diz o seguinte: ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que fazia. José tinha ido para a prisão e mesmo assim ele tinha se encontrado. José tinha trabalhado na casa de Potifar, tinha se encontrado, estava bem. Tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava. E do nada, ele é lançado na prisão novamente. Qual que é a nossa reação quando nós nos frustramos? Primeira coisa é dizer assim: por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? José é lançado na prisão e nós vemos que, por mais que ele houvesse se frustrado, aquilo não tinha afetado o seu comportamento. E isso é mais uma demonstração de que José tinha certeza do que o Senhor podia fazer. A confiança de José no que Deus podia fazer é inabalável. Porque nós, em qualquer tropeço, em qualquer frustração, muitas vezes vou parar de ir para a igreja. Vou parar de me relacionar com as pessoas da igreja, vou parar de servir a esse Deus, porque eu faço tudo certinho. Eu cumpro todos os rituais que me pedem. E as coisas não estão dando certo. José tinha uma fé inabalável naquilo que o Senhor podia fazer. Porque ele entendia que aquilo ali não era o final, não era o ponto de chegada da sua promessa, mas era o caminho pelo qual ele estava passando. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de injustiça, de frustração, Deus chama de treinamento. Muitas vezes nós estamos assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? E o Senhor está dizendo: eu estou fazendo isso para que você seja aperfeiçoado.
Tiago vai falar muito sobre isso, que ele fala que Deus usa as provações para que nós sejamos aperfeiçoados. E muitas vezes, quando chega uma frustração, uma decepção, nós paramos. Nós paramos diante da frustração e ficamos nos perguntando: por que Deus? Que nós tenhamos a capacidade de, assim como José, continuar com o mesmo espírito de excelência, com a mesma prontidão para fazer as coisas. Por quê? Porque é o processo, não é o destino final, é um processo que você está passando. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza, portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Paulo tinha um espinho na carne, e olha o que ele é capaz de falar: eu sei que isso é porque Deus opera na minha fraqueza. Deus opera nas nossas fraquezas, quando nós entendemos que nós não somos capazes de fazer nada sem Ele. Paulo entendeu que apenas a graça de Jesus era suficiente sobre ele. Apenas a graça era tudo que ele precisava para viver, era tudo que ele precisava para fazer aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer. Juízes 7:2, o Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Imaginem a reação de Gideão diante disso. Imaginem a reação dele. O quão frustrado ele não deve ter ficado por ter seu exército reduzido. Só que nós não vemos Gideão retrocedendo. Gideão continuou. E em um mundo onde nós buscamos a autossuficiência, onde o controle, o sucesso viraram os nossos ídolos, Deus está nos permitindo aprender a dependermos dEle. Deus usa todas as circunstâncias para que nós aprendamos a depender exclusivamente dEle. Deus falou para Gideão: se eu deixar com que esse povo vá, com esse número aí de soldados, eles vão se libertar, eles vão puxar a glória para eles. Nós precisamos aprender que nós não temos o controle de nada, e que a frustração que nós sentimos hoje pode ser a ferramenta pela qual Deus está nos ensinando isso. Deus está nos ensinando que nós não estamos no controle. A terceira coisa que nós precisamos ter dentro de nós, e aprender e viver isso, é que Cristo é suficiente. Eu tenho carregado essa mensagem comigo há um bom tempo, porque é a mensagem que tem mais importância nas nossas vidas. Nos dias de hoje, principalmente, onde nós somos constantemente ludibriados com coisas, com experiências, com situações onde nós queremos conquistar mais, porque muitas vezes nós nos perdemos diante de tudo isso, porque nós não entendemos que tudo que nós precisamos nós encontramos na pessoa de Jesus. Ele é suficiente para as nossas vidas. Quando José é lançado na cisterna, depois vendido como escravo, ele não teve respostas diante dessa situação. Ele não teve discernimento das coisas que estavam acontecendo. Ele não tinha um entendimento do que estava acontecendo. Mas o fato de que ele confiava em Deus era suficiente. Foi suficiente para fazer com que ele enfrentasse todos os desafios
foi suficiente para que ele enfrentasse as dificuldades de ser preso, foi o suficiente para que ele alcançasse aquilo que o Senhor tinha prometido. Porque muitas vezes nós estamos trilhando o nosso caminho e queremos substituir o lugar de Deus, queremos colocar Deus em lugares que não foi feito para Ele. Porque Deus é suficiente, Cristo é suficiente sobre as nossas vidas. Essa foi a resposta que Paulo deu diante daquilo que o Senhor tinha apresentado a ele. Paulo continuou com o espinho na carne até o fim da sua vida. Mas isso não mudou quem ele era, isso não mudou o comportamento dele. Pelo contrário, só o tornou mais dependente da graça de Deus. Isso era uma declaração de suficiência. Colossenses 2, verso 9 e 10, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele vocês receberam a plenitude. Você consegue perceber isso? Que se Deus habita em nós, nós somos plenos, nós somos completos, porque Cristo é suficiente para preencher todo e qualquer vazio das nossas almas. Cristo é suficiente para nos encher. É por isso que Paulo, marcado por cicatrizes na prisão, tinha a capacidade de dizer: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O que Paulo estava dizendo é: para mim, não importa, tudo é perda diante de quem Jesus é, tudo é perda diante da beleza de Cristo, tudo é perda diante de quem Ele é na minha vida. Porque Jesus não é aquele que nos abençoa, Ele é a própria bênção sobre as nossas vidas. Não é sobre o que Ele pode fazer por nós, mas é sobre quem Ele é em nós. Paulo tinha consciência de que Jesus era suficiente. E é isso que nós precisamos aprender, porque Jesus é suficiente em qualquer área da sua vida. Jesus é suficiente no seu casamento, no seu trabalho, nos seus estudos. Jesus é suficiente para completar todo o vazio dentro de você. Hebreus capítulo 13, verso 5: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O contentamento não vem de nós entendermos tudo, de termos conhecimento de tudo que está acontecendo, mas o contentamento vem de confiarmos em quem está com a gente. Se você tem a convicção, a segurança de que Jesus está com você, você vai desfrutar da suficiência dele sobre a sua vida. Quando nada faz sentido, Cristo continua sendo o sentido. Quando os caminhos se fecham, Cristo ainda é o caminho. Quando tudo parece desmoronar, Cristo permanece no mesmo lugar. Quando os nossos planos falham, o plano de Deus permanece o mesmo. Nós é que nos movimentamos, nós é que falhamos, mas Cristo não falha. Cristo é suficiente, Cristo é perfeito. Mateus capítulo 13, verso 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. Quando nós entendemos que Jesus é suficiente sobre todas as coisas, não importa aquilo que nós possuímos ou aquilo que nós iremos um dia possuir, o nosso maior objetivo é nos aproximar da pessoa de Jesus Cristo.
Esse homem encontrou um tesouro, e esse tesouro é o próprio Jesus. O que ele fez? Ele abriu mão de tudo que ele tinha. Correu, vendeu tudo que ele tinha, para quê? Para possuir aquele tesouro. Isso não fala de nós hoje vendermos tudo que temos e entrarmos num monastério e vivermos para Jesus, não. Mas fala de nós sabermos que tudo que nós temos ao nosso redor não é suficiente comparado à pessoa de Jesus Cristo. É nós entendermos que Cristo é tudo que nós precisamos. O que Paulo disse, o que eu considerava antes como lucro, agora para mim é perda. É esterco, é lixo, não serve de nada, porque o que eu encontrei em Jesus é muito mais valioso do que eu tinha, ou do que eu posso ter. Porque Jesus, Ele é suficiente nas nossas vidas. Diante da beleza de Cristo, nada é grande demais. Nada pode brilhar mais os nossos olhos do que a beleza do próprio Cristo, do que a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é suficiente em todos os lugares das nossas vidas, em todas as áreas, em todos os nossos problemas, os nossos desafios. Jesus permanece o mesmo. Jesus permanece no controle, Jesus permanece suficiente sobre todas as coisas. Nem sempre as coisas saem como esperamos, nem sempre os planos se cumprem, nem sempre os sonhos eles vão se realizar. Só que a palavra de Deus nos mostra que quando tudo foge do nosso controle, tudo permanece no controle de Deus. Tudo permanece em suas mãos. A frustração, por mais dolorosa que seja, não é a ausência de Deus. Porque nós temos disso, de achar muitas vezes que porque eu estou sofrendo, Deus está longe de mim. Não. A frustração não é a ausência de Deus, mas é a maneira pela qual Deus usa para nos ensinar a depender dEle. É a maneira pela qual Deus está nos ensinando. No deserto, Deus ensinou o povo a depender daquele maná diário que vinha. Dependência, todos os dias aquilo se renovava. Na prisão, Ele ensina José a confiar no tempo certo. Com o espinho em Paulo, Ele ensina que a graça de Jesus é suficiente. E quem sabe com você hoje, Ele está usando a sua frustração para dizer assim, quem sabe o teu plano não funciona. Quem sabe o que você desenhou, o que você rascunhou não vai funcionar, mas eu continuo tendo o controle de todas as coisas. As suas frustrações não são por acaso, e você não precisa entendê-las, você precisa aceitá-las. Aceitá-las porque o Senhor está trabalhando em você nisso. Você não precisa de todas as respostas. Você precisa aprender que Jesus é suficiente. Se você não está entendendo, se você está frustrado, você precisa aprender que Jesus é suficiente. Essa é a mensagem que nós precisamos carregar, porque se nós carregamos essa mensagem, nada vai nos brilhar mais o olho. Porque a beleza de Cristo nos constrangeu, a beleza de Cristo nos alcançou, e nós somos fascinados por ser preenchidos por Ele. A Bíblia nunca vai nos prometer que todas as coisas que nós iremos fazer vão dar certo. Se você está ouvindo isso durante a semana em algum canal de YouTube, fuja disso. Porque isso não é o verdadeiro Evangelho. É só você ler a palavra de Deus e vai estar tudo claro para você. A Bíblia não nos garante que teremos sucesso em tudo, mas ela nos garante que Cristo será suficiente em todas as áreas da nossa vida. E é nisso que nós precisamos nos agarrar, é nisso que nós precisamos estar, porque o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O que nós temos feito, o que nós temos aberto mão para alcançar esse tesouro. Estava falando com os meninos antes ali na cozinha, sobre que nós vivemos os nossos dias muitas vezes no automático. E quantos já se tocaram que a gente já está em 25 de maio de 2025?
25 de maio de 2025. O ano já está chegando na metade. E o que nós fizemos para que Cristo seja de fato suficiente dentro de nós? Será que nós temos aberto mão de tudo aquilo que nós achamos que tem valor para que nós alcancemos a Cristo? E eu não estou falando, gente, de viver uma vida de um monge, não. Mas eu estou falando de abrir mão das coisas que nós achamos que são prioritárias e não são. E hoje, se nós não nos organizarmos, não planejarmos, nós vamos perecer. Porque nós estamos só sobrevivendo, nós não estamos vivendo. Nós estamos dia após dia correndo atrás de algo, tentando fazer as coisas dar certo, quando nós poderíamos estar vivendo em paz. Em paz, entendendo que Cristo é suficiente. Sim, temos contas para pagar, sim, temos coisas para fazer, sim, mas nisso tudo, Cristo é suficiente. Cristo é capaz de preencher todos os vazios da nossa alma. Cristo permanece o mesmo. Ainda que percamos tudo, Cristo permanece o mesmo. É muito bom falar da suficiência de Cristo quando nós estamos bem, quando nós estamos com o bolso cheio de dinheiro, com a conta, o bolso hoje em dia não existe mais, né? A conta cheia de dinheiro. Quando nós estamos com um alimento sobre a nossa mesa, quando existe saúde dentro do nosso lar. Mas será que nós temos a capacidade de reconhecer a suficiência de Cristo, mesmo quando as coisas não vão bem? Mesmo quando a depressão entrou na sua casa, mesmo quando a doença entrou na sua casa, mesmo quando o desemprego entrou no seu lar? Coisas que acontecem com todos nos dias, nos nossos dia a dia. Acontece isso com todo mundo? Ou eu estou errado? Não. Eu falei disso há umas 2 semanas atrás, que Cristo ele é evidenciado nas coisas que nós fazemos durante o nosso dia a dia. E quando nós entendemos isso, quando nós colocamos isso em prática, não importa o que está acontecendo, eu sei que Cristo permanece o mesmo. As promessas dele não mudam, quem ele é não muda, a beleza dele jamais mudará. E é nisso que eu me sustento. Porque eu não tenho o controle, mas Jesus tem o controle de todas as coisas. Isso não é uma coisa que nós precisamos nos emocionar, não. Isso é uma coisa que nós precisamos viver. Precisamos viver, porque eu posso vir aqui domingo a domingo falar a mesma coisa, mas se nós não vivemos isso, não vai adiantar de nada. Nós precisamos entender que Cristo é suficiente todos os dias. No levantar, no deitar, no trabalhar, no não trabalhar, no correr atrás, Cristo é suficiente. Eu estava com uma situação esse tempo atrás, onde a minha paz estava sendo drenada, assim, ó. Não tem aquela, como é que é, o negócio de estender faixa de areia, assim, não tem? Que vai jogando areia, assim, para um lado e não sei o quê. Era tipo isso, tá um cano lá dentro da minha paz, drenando. E aí eu estava lá, atribulado, e o retrato, né, você está focado nisso aqui. Você está focado nisso aqui. Senhor, isso aqui, eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso resolver essa foto 3x4 aqui, Senhor. Eu preciso resolver. E aí o desespero começa a tomar conta, aí você fica agoniado, você fica atribulado. E Jesus está lá, no mesmo lugar, imutável, dizendo: bebe da minha fonte, bebe da minha fonte que te traz paz, a minha fonte que te traz alegria, a minha fonte que te traz preenchimento, uma fonte que é suficiente, uma fonte que nós jamais voltaremos a ter sede novamente. Olha o poder de Jesus. E é nesses momentos que nós precisamos ser encontrados. Não estou falando que você vai viver isso todos os dias, essa zen, não, você vai passar por problemas, mas você precisa se reconectar com a suficiência de Cristo. Você precisa se reconectar com quem Ele é, porque muitas vezes nós vamos sofrer, vamos chorar, mas Cristo está no mesmo lugar, nós que não estamos olhando para Ele.
Nós precisamos aprender a depender exclusivamente do Senhor, porque quando entendermos isso, viveremos em paz, viveremos tranquilos, porque não importa se há a provisão ou se não há, nós confiamos que Ele é capaz de fazer. E essa manhã eu queria orar com você, se você puder ficar de pé.